Hoje a gente vai conhecer os primeiros campeões estaduais pelo Brasil em 2024, tá? Vamos ver quem é favorito para levantar o título entre Ceará e Fortaleza, Sport, Náutico, Grêmio e Juventude e muito mais. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos. Eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual a você. Hoje, dia de finais pelo Brasil, cara, estamos prestes a bater 42 mil inscritos aqui no canal. Então se inscreve, tá faltando um pouquinho, você ajuda demais a gente aqui. Deixa a sua curtida se você tá feliz, tá empolgado para os jogos de hoje. A gente vai falar detalhadamente sobre cada final de hoje e também sobre quem é favorito para levantar essa taça hoje, tá? Vamos falar primeiro na final no Rio Grande do Sul, Grêmio e Juventude, jogo às 16 horas e 30 minutos. O primeiro jogo terminou empatado em 0-0, né? Um jogo muito truncado. O Juventude vem de ter eliminado o Internacional, né? Acabou conseguindo eliminar o Inter dentro do Beira-Rio nos pênaltis. Aquele pênalti que foi famoso, né? Do Robert Renan. E o Grêmio, cara, o Grêmio jogou Libertadores no meio de semana, enquanto o Juventude ficou só treinando. O Grêmio resolveu mandar os seus reservas para estrear lá em La Paz, na altitude contra o The Strongest, e os reservas acabaram perdendo. Então, Renato Gaúcho priorizando essa final do campeonato estadual, né? E de quebra poupando seus principais jogadores de uma viagem muito desgastante para La Paz, né? Então, o Grêmio está indo em busca do seu 7º título estadual consecutivo. É a maior hegemonia da Série A. É impressionante o tanto de título que o Grêmio já é hexacampeão seguido, né? O Inter não ganha há muitos anos, o Juventude também não. Então, o Grêmio tentando aí o seu heptacampeonato de forma consecutiva. E o Renato Gaúcho, de quebra, pode se tornar o técnico com mais títulos na história do Grêmio. Ele iria a 10 títulos, né? O Renato, que já ganhou 4 vezes o Campeonato Gaúcho, 2 Recopas Gaúchas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores da América em 2017 e depois ganhou a Recopa Sul-Americana também. Então, ele estaria indo para o seu 10º título e ficaria na igualdade ali com o lendário técnico do Grêmio, o Osvaldo, que também tem 10 títulos, né? Então, o Renato aí cada vez mais aumentando a sua idolatria no Grêmio, né? Então, se conquistar o título hoje, virará mais uma marca histórica, né? Então, o Renato vai contar com todo o elenco disponível profissional, menos o Carbadio. O Carbadio tá fora dessa partida, é o único desfalque que o Renato tem. O Carbadio não chega a ser um titular, então não tem tantos problemas assim com o Carbadio fora. O Juventude, cara, já o Roger Machado, que tem feito um excelente trabalho. O Juventude é um time que tá em franco crescimento na temporada, não poderá contar com seu zagueiro Danilo Boza, jogador experiente, está fora dessa partida. E o Edson Carioca, ele virou dúvida, né? Ele que saiu no primeiro tempo do primeiro jogo da final, ainda é dúvida para essa segunda partida. Não sei se terá condições de jogar os 90 minutos. Cara, esse jogo vai ser um jogo muito duro, muito pegado. Os dois times têm a defesa muito forte. O Grêmio tem um ataque um pouco melhor, eu acho que isso pode desequilibrar, né? Jogo na arena do Grêmio, casa do Grêmio, estádio lotadíssimo, e o Grêmio é o favorito para levantar a taça. Se vencer o jogo hoje, quem venceu hoje é campeão, tá? Se der empate, iremos para os pênaltis. Então, para mim, o Grêmio é favorito para vencer o jogo com 3 raios contra 2 do Juventude, mas não duvide desse time do Juventude, né? Ele já jogou muita bola, foi a melhor partida do Juventude contra o Inter lá no Beira-Rio e conseguiu eliminar o Inter. Então o Grêmio tem que respeitar o Juventude. Outra final que teremos hoje, às 4h30 também, final do catarinense Criciúma e Brusque definem a taça. O primeiro jogo, o Criciúma venceu fora de casa por 2-1, então vem com uma boa vantagem, né? O técnico, o Cláudio Tencati, do Criciúma, nessa partida ele fez uma modificação, né? O Criciúma, ele sempre foi o favorito, mas ele rateou em alguns momentos do Campeonato Catarinense. Então, para essa final, para esse primeiro jogo da final, o Tencati tirou um atacante e colocou mais um cara no meio, tá? Então, Barreto e Meritão, cara, foram muito bem defensivamente ali no meio-campo, deram uma sustentação, o time ficou mais encorpado, né? O Felipe Matheus organizando as jogadas do Criciúma e o Claudinho, meu irmão. Claudinho, cara, um dos melhores laterais que temos no Brasil, tá? Um cara de muita ultrapassagem, infiltração, muita intensidade no jogo, né? O Claudinho. Então funcionou muito bem esse novo esquema do Tencati. Acredito que ele mantenha para esse segundo jogo da final, tá? Então é
um time que se tornou, né, muito equilibrado, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, tanto na defensiva quanto na ofensiva, com essa mudança que ele fez na última partida. Então, o Criciúma vem para tentar o seu bicampeonato, tá? O Criciúma, que é o atual campeão. Cara, só uma vez na história do Tigre ele conquistou 2 campeonatos estaduais consecutivos. Foi em 89 e em 90, né? Fazem 24 anos, que inclusive nessa época o Criciúma chegou a ser tricampeão, venceu em 91 de novo. Então, esse bicampeonato seria algo histórico. Do lado do Brusque, cara, no primeiro jogo teve a ausência do Rodolfo Potiguar, né? Então o meio-campo do Brusque ficou muito mais frágil, mais desguarnecido e tirou o time ficou um pouco sem personalidade, né? Então acabou sentindo muita falta dele. Ele que voltará de suspensão, vai jogar esse segundo jogo da final, está de volta, está confirmado. Então o Brusque deve vir com o meio de campo mais encorpado ali, né? E ainda tem uma notícia boa também para a torcida do Brusque, que o time conseguiu o efeito suspensivo para o Paulinho Mocelin poder jogar essa final. Ele que tinha sido julgado, né, por uma expulsão na partida contra o Hercílio Luz na 9ª rodada. Aí pegou 2 jogos agora, pelo amor de Deus, né, cara? Lamentável, ainda bem que deram esse efeito suspensivo aí pro cara poder jogar a final, né? Então, o Brusque também é um time que começou irregular, quase não se classificou pro mata-mata, mas começou a subir muito de produção, mereceu chegar até a final. Então, cara, o Heriberto Rios vai estar lotadaço com a torcida do Criciúma, todos os ingressos vendidos. A gente sabe que o time é muito forte lá dentro, jogou muito melhor a primeira partida, né? Com essas modificações que eu citei e que espero que continuem assim, né? Porque deu certo. Então, para mim, o favorito é o Tigre, com 3 raios contra 2 raios do Brusque. O Criciúma tem tudo para levantar o bicampeonato, né? Só para ficar tranquilo aqui, né? Pra gente fechar o Campeonato Catarinense. Primeiro jogo foi 2-1 pro Criciúma, então o empate dá o título ao Criciúma, tá? Se perder por um gol de diferença, teremos pênaltis, e se o Brusque vencer por 2 gols de diferença ou mais, leva o título diretamente. Agora vamos falar de Pernambuco, Sport Náutico. O primeiro jogo foi 2-0 pro Rubro Negro, lá jogando nos aflitos, né? Então, Sport venceu fora de casa. Hoje o jogo é na Arena Pernambuco, ingressos esgotados, meu irmão. Mais de 45 mil ingressos vendidos. Talvez a torcida do Sport quebre de novo o recorde na Arena Pernambuco, né? Então, é um título até importante, né? O Sport não conquista o bicampeonato há 14 anos, tá? 14 anos, o Sport, que é o atual campeão, tá muito próximo do seu segundo título. Esse Sport do Mariano Sosso, né, do Sosso, ele é um time que desde o início tinha essa veia ofensiva, ele tá conseguindo imprimir isso aos poucos, né? O time tá achando seu equilíbrio depois de oscilar bastante no início da temporada, mas sempre conseguindo resultados, né? Chegando na final, sendo líder no seu grupo na Copa do Nordeste, tá começando a achar o equilíbrio entre uma ofensividade e a sua fase defensiva. Ainda tá ajustando, ainda vai melhorar esse time do Sport ali na Série B, precisa melhorar. Mas é um time que chega com muitos méritos até aqui e sim é o favorito para conquistar esse título desde lá de trás, né, do início do campeonato. Já o Náutico, cara, trocou de técnico da última partida, da última derrota no primeiro jogo para essa. Saiu o Alan Al e chegou o Mazola, né? Vai tentar um feito inédito, nunca na história. Um time que perdeu por 2 gols de diferença no primeiro jogo da final conseguiu reverter aqui no Campeonato Pernambucano, né? Então é algo, assim, surreal que o Náutico vai tentar fazer. A gente sabe que esse time do Náutico, diferentemente do Sport, sempre teve o seu jogo concentrado na defesa, né? O pilar do Náutico é a defesa, mas agora vai precisar do ataque, né? Vai precisar fazer gols, 2 ou mais, né? E tem uma boa notícia, né? O time vai ter de volta Paulo Sérgio, tá? Para essa partida. O artilheiro do time ficou de fora do primeiro jogo, é o principal jogador do time, né? Tá de volta, vai precisar de gols e, cara, dos pés dele é que podem sair as melhores chances, né? Cara, o Mazola deu só 3 treinos, né? Então não vai conseguir mudar muita coisa, vai só tentar incentivar os caras. O Sport, para mim, é muito favorito para o jogo de hoje. Vou dar 4 raios para o Sport e 1 raio para o Náutico. O Sport está com essa taça na mão. Inclusive, se você vai em algum jogo hoje, vai numa final, vai torcer pelo seu time, filma a festa da sua torcida e posta nos stories do seu Instagram. E agora eu vou fazer diferente. Talvez você não precise ir ao jogo, se você vai sair na rua para comemorar o título, ou tá vendo na sua casa, na televisão, comemorando com seu pai, com a sua avó, com a sua mãe, com seu irmão, filma aí a comemoração do título e posta nos seus stories e me marca, que eu vou repostar quem for ao estádio e quem estiver comemorando o título, onde quer que seja, porque hoje merece, né? Vou abrir essa exceção aí, porque título merece comemoração. Vamos falar de Ceará e Fortaleza, outra final que se decide hoje às 16h40, mando de campo do Ceará. Jogo no Castelão, porém 60% dos ingressos
para a torcida do Vozão, 40% dos ingressos para a torcida do Leão, tá? O primeiro jogo foi 0-0, então, meu irmão, quem ganhar hoje leva a taça, empate, teremos pênaltis. Cara, o Fortaleza venceu os últimos 5 títulos seguidos, é pentacampeão o time do Fortaleza no Ceará, foi a 46 títulos e esse é um número muito importante, por quê? Porque ano passado o Fortaleza passou o Ceará em número de títulos estaduais, se tornou o maior campeão do estado do Ceará. O Ceará está com 45 agora, né? Então vale muito esse clássico rei hoje, né? Ou o Ceará empata de novo, ou o Fortaleza abre vantagem, vai para o seu hexacampeonato, que seria algo surreal, né? Então vale muita coisa, além do título, vale essa rivalidade histórica, mais ainda a rivalidade histórica, né? Cara, falando sobre o jogo, sobre os times, o Ceará realizou seu último treino na sexta-feira, né? Ontem, e cara, teve alguns problemas, tá? A gente vai falar sobre os desfalques, são desfalques importantes, tá? O Ramon Menezes, o zagueiro, não treinou e o Facundo Castro, meia, também não treinou. É difícil que eles iniciem pelo menos essa partida, tá? Talvez eles fiquem no banco de reserva, mas eles não tendo feito o último treino, é difícil que o Wagner Mancini confie neles para começar a partida, né? Então, incerta a participação deles no jogo de hoje. O Fortaleza, cara, jogou no meio de semana, né? Viajou na Sul-Americana, enfrentou o Sportivo Trinidense e venceu na estreia da Sul-Americana. Então a gente sabe que esse time do Fortaleza vai chegar mais cansado e o ponto físico é algo que pode fazer diferença, né? Teve só um dia de treino para essa final, né? Então o Fortaleza só treinou um dia, que foi sexta-feira também, ali focado no Ceará, né? Tem uma boa notícia para a torcida do Leão. O Tinga, o capitão, deve voltar finalmente, está recuperado. Porém, o Caleb ainda está no departamento médico, não vai ter condição de jogo, tá? Do lado do Ceará, o Mancini, ele vem montando um time muito forte para essa temporada, né? Ele que virou o ano junto com o Ceará, tá recuperando os jogadores, né? O Eric Pulga, por exemplo, tá jogando muita bola nessa temporada. Tem o dedo do Mancini ali. Cara, então assim, é um time que tá jogando um bom futebol, um futebol honesto, né? Então, é um time que mereceu sim a vaga nessa final. Do lado do Fortaleza, o Vojvoda tá tentando achar o time dessa temporada ainda, né? O Fortaleza tá muito irregular, perdendo jogos que não perde normalmente, tomando uma virada atrás de virada, coisa que não acontece também, caindo muito fisicamente. Então, assim, depois dessa viagem na Sul-Americana, de pouco tempo de descanso, pouco tempo de treino, vem mais pesado para essa partida, tá? Então, eu acredito que para o jogo de hoje o Ceará seja o favorito, mesmo que os dois times estivessem só treinando a semana inteira. Eu acho que o Ceará tá numa fase melhor, tá jogando um futebol mais consistente, mas se a gente colocar ainda o peso da viagem do Fortaleza, do cansaço, eu acho que ali pro segundo tempo pode ser que o lado físico pese pro lado do Fortaleza e esse time do Ceará, que já vem melhor fisicamente, já vem melhor tecnicamente, deve se sobressair ali nos últimos 20, 15 minutos de jogo, né? Então, para mim, o favorito a conquistar esse título é o Ceará, com 3 raios contra 2 do Fortaleza, né? Como o primeiro jogo foi 0-0, se tivermos novo empate, iremos para os pênaltis. E quem vencer, levanta a taça. Outra final no Paraná, a gente vai ter Atlético Paranaense e Maringá às 17 horas. O Atlético venceu o primeiro jogo por 1-0, né? O Atlético jogou Sul-Americana, poupou seus principais atletas na estreia da Sul-Americana. Então Pablo e Eric estão de volta para essa final, voltam a ficar à disposição do Cuca. O zagueiro Pedro Henrique, que foi expulso na ida no William Davis, não vai jogar, obviamente, cumpre suspensão. E a zaga deve ser formada por Kaique Rocha e Thiago Heleno. São os únicos desfalques, assim, do time do Atlético Paranaense, né? Cara, o time do Maringá é um time muito aguerrido, né? Eliminou o Curitiba na semifinal, jogou bem o primeiro jogo da final, mas cara, até com 1 a mais, que ele ficou com 1 a mais algum tempo ali do primeiro jogo da final, não conseguiu nem empatar com o Atlético. Então, assim, uma missão muito dura vencer o Atlético na Arena da Baixada. Qualquer empate dá o título ao Atlético. E para mim o Atlético é muito favorito para vencer esse jogo com 4 raios contra 1 do Maringá. E para encerrar esse vídeo teremos CRB e Asa às 17 horas lá em Alagoas. Primeiro jogo foi 1-0 para o CRB fora de casa lá em Arapiraca. Gol de Anselmo Ramon, mais um do artilheiro, né? O Anselmo Ramon que tá vivendo uma fase espetacular, né? Marcou 6 jogos em 6 gols no Campeonato Estadual. É o artilheiro. Já tem 12 gols na temporada, uma fase absurda, tá metendo muito gol. Para você ter uma noção, em 2023 o Anselmo Ramon fez 18 gols e agora já tem 12, né? Então, ele tá realmente sendo a maior arma do CRB
nesse campeonato estadual. O Asa, cara, que, mano, principalmente depois da chegada do Rodrigo Fonseca, né, o seu técnico, cresceu bastante na competição, melhorou muito, fez um primeiro jogo equilibrado, muito disputado contra o CRB, mas, cara, é uma equipe que tem uma organização tática boa, né, é uma equipe organizada, é muito veloz, né, tem essa transição ofensiva como a sua principal arma, mas, cara, é um time que vai levar dificuldades pro time do CRB, porém não acredito num Asa dominando a partida em busca da virada e tal. Acredito que o CRB vá dominar essa partida e tomará contra-ataques em velocidade, que é o jogo do Asa, né? Então, o CRB com o Daniel Paulista vai precisar muito ter calma, tá? Principalmente na parte física dos seus jogadores, né? Não só pensando nessa final, mas pensando no resto da temporada. Porque ali na terça-feira já tem quartas de final da Copa do Nordeste contra o Botafogo, então Daniel Paulista vai ter que saber dosar. É difícil dosar numa final, né? Acredito que ninguém vai ficar se segurando, mas o técnico tem que pensar nisso sim. Mas pra mim, o CRB é favorito para vencer o jogo de hoje com 3 raios contra 2 do time do Asa. Comenta aqui embaixo se você acha que o seu time vai ser campeão. Comenta aí os seus favoritos também. Deixa a sua curtida, não esquece de me marcar na festa do seu time lá no estádio ou na comemoração do título. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Amanhã tem vídeo aí dos campeões, mais tarde também tem vídeo dos campeões. Então, até a próxima, tamo junto, valeu e falou!